Hebreus capítulo 2, versos 17 e 18. Diz assim: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação, se colocar no lugar pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado por estarmos aqui nessa noite de ceia. E antes de erguermos o pão e o cálice, nós queremos meditar um pouco na Tua palavra e pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo para ratificar, Senhor, em nós, esta marca que temos da promessa que é o sangue do Senhor, este selo que temos da promessa que é o Espírito Santo de Deus em nós, e este status, esta identificação que temos de sermos filhos de Deus. Fala conosco nesta noite, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Não negocie seu status de filho de Deus, não tem negócio com isso. Mas pastor, alguém negocia isso? Não, nenhum dos irmãos que estão aqui ou em nenhum outro lugar negocia, não. Mas tem uma pessoa que quer que você negocie, que é o adversário das nossas almas. Ele quer que você negocie esse status. Ele quer que você perca o direito que ele não tem mais de estar na presença de Deus. Ele quer que você ignore isso e deixe isso aí de lado. E quando eu digo não negocie o seu status, o que é um status? Um status é algo que você conquista ou que você recebe. Por exemplo, você estuda, passa 5 anos fazendo uma faculdade e aí você chega num status, você chega num degrau, você conquista uma certificação, você conquistou aquilo. Mas algumas outras coisas você recebe, e foi o que o Senhor Jesus fez conosco. Nós não tínhamos direito nenhum de receber esse status. Mas João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que todos aqueles que receberam o Senhor Jesus, Ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Ele nos deu esse direito. Nós não tínhamos, não poderíamos, mas por causa de Jesus, que tudo sofreu como um ser humano, Ele sofreu, passou por tudo sem pecado, morreu por nós, ressuscitou para nossa glória, para um dia estarmos nesta glória, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E isso é o maior status que o ser humano pode ter. Você pode ter uma carreira brilhante na empresa, ser um empresário ou empreendedor. Você pode ser um cientista, você pode ser o que for, muito bem sucedido nos seus negócios, muito bem sucedido como chefe de família, em qualquer status que você possa imaginar estar, não existe melhor status do que ser filho de Deus, não tem, porque isso não tem nenhum preço que possa ser pago para que você receba isso. Esse preço foi pago na cruz pelo Senhor, e para Ele não foi de graça, mas para nós Ele nos dá gratuitamente, é a graça do Senhor. Para Ele foi um preço alto que Ele pagou, para que nós não percamos esse status de filho de Deus. Só que quando Ele esteve aqui, este adversário, que desde o Éden vem negociando, e quando eu digo negociar, são as tentações, porque tentação e prova é diferente, né? Prova, nós somos, por Deus somos provados. Tiago vai dizer na sua epístola que ninguém, quando for tentado, diga que foi tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. O Senhor prova. Então, prova é diferente de tentação. A prova vem do Senhor para aprovar. Porque como aquele professor que dá a matéria, que ensina, ele prova para que nós saibamos que sabemos e para que nós saiamos mais fortes da prova. Então o Senhor nos prova para nos levantar. Agora, tentação não. Tentação é do inimigo. Ele vem para nos derrubar. Ele vem para tirar a gente do foco, tirar a gente do caminho que o Senhor nos colocou. E nesse caminho somos identificados como filhos de Deus. E não tem nada melhor do que sermos identificados como filhos de Deus. Mas se quando o próprio Jesus, que era o Deus presente, Ele tentou, imagina nós, irmãos. Quantas vezes nós somos tentados no nosso trabalho, no nosso dia a dia,
situações aparecem que servem de tentações para nós. E as tentações sempre são para nos derrubar. Esta negociada, por mais que aos nossos olhos pareça ser algo deslumbrante, é um caminho de morte e de perdição. Por mais que pareça ser um caminho largo, uma porta larga, é caminho de morte. Porque o inimigo vai estar sempre querendo que você troque o seu status de filho de Deus, daquele que está no reino das luzes, para filho do diabo, para aquele que está no reino das trevas. É isso que ele quer trocar. Mas ele está perdido, porque aqui ele está derrotado. E em todas as tentações, nós podemos vencer, por quê? Porque o Senhor, no versículo 18, diz que em tudo foi tentado, e é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. A palavra do Senhor vai dizer que nós não somos tentados além das nossas forças. O Senhor sabe. Jesus, quando foi tentado, e nós vamos ler somente 4 momentos onde ele é tentado por ser filho de Deus. Nós vamos ler somente 4, mas na Bíblia tem vários. Nós vamos ver que ele foi tentado nisso tudo, mas não pecou. Ele foi tentado, mas não negou ser o filho de Deus, porque o inimigo quer que a gente negue isso. Ele quer que a gente perca isso, porque se você perde isso, você perde tudo. Ele te oferece o mundo, como a gente vai ver que ele ofereceu para o Senhor. Tudo isso te darei. Ele te oferece tudo, mas na verdade ele não tem nada. A única coisa que está reservado para ele, que é certo, é o lago de fogo e enxofre que arde e que vai arder junto com a morte que já foi vencida na cruz por Jesus, com o diabo e os seus anjos, e com aqueles que não tiverem o status ou a marca do sangue para serem reconhecidos filho de Deus. Você sabe por que ele nos tenta? Porque ele não pode nos tocar. Vira para o teu irmão e diz assim, ó, Senhor, o inimigo não pode te tocar. O inimigo não pode te tocar. A palavra do Senhor nos garante que ele não pode nos tocar. Ele não pode entrar e sair invadindo a tua casa. Ele não pode tocar na tua casa. Ele não pode tocar nos teus negócios. Não pode, porque tem uma marca. Quando ele olha de longe, ele vê assim, filho de Deus. Ele não pode. Não pode. Por isso ele tenta negociar, como o diabo que anda ao derredor, oferecendo coisas. E infelizmente, alguns cedem. A gente conhece, eu conheço alguém, talvez você conheça alguém também, que na jornada cedeu. E às vezes tem como recuperar, mas algumas outras é um abismo chamando outro abismo. E a palavra do Senhor vai dizer que o estado de uma pessoa dessa se torna pior. Porque quando o Espírito do Senhor vem, nos dá o status de filho de Deus, ele limpa o nosso coração, ele limpa a nossa mente, e há um processo contínuo chamado santificação. E é um processo que ele vai fazendo. Só que quando uma pessoa troca o seu status de filho de Deus, ele cede às tentações e volta às velhas práticas, a palavra do Senhor vai dizer que aquele inimigo que um dia estava lá do lado dele, depois de ficar rodeando, volta para ver como aquela pessoa estava. E quando olha, vê a casa vazia, cadê o dono da casa? Não está mais. E aí ele vê que está vazia, ele chama 7 piores do que ele. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. É por isso que quando você vê, às vezes, algumas pessoas que estão longe do caminho do Senhor, como eu disse, né, na quarta-feira, sobre o não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, que foi forte, não foi, irmão? Aquilo foi forte, é para crente. Esse estudo de quarta-feira é para crente, quem gosta de estudar a palavra do Senhor e que gosta de ouvir o ensinamento. O negócio foi forte. O estado dessas pessoas se torna pior. E aí você vê uma pessoa que às vezes esteve no altar da casa do Senhor, hoje lá fora. Seu corpo tatuado no meio das bebidas. Algo que antes era impensável, mas hoje está lá. Por que que é desse jeito? Porque a palavra do Senhor diz que o estado dessa pessoa é pior do que antes. Antes de estar na igreja nem era assim. Nem frequentava tanta balada e nem era de beber. Depois que se afastou da igreja, o estágio piora. Porque o Senhor diz que é assim que acontece. Porque o inimigo quer fazer o quê? Quer manter aquela pessoa algemada ali, dizendo que o que ela tem agora é muito melhor.
porque é aquilo que ela pode ver, mas nós não somos o povo que caminha por vista. A gente é um povo que caminha pela fé. Eu não estou aqui para ficar caminhando por aquilo que eu estou vendo, não. Eu caminho para aquilo que os meus olhos não veem, mas na esperança da fé eu tenho certeza que vou receber, assim como você. Mas só que precisa ter o status de filho de Deus. E o inimigo por 4 vezes chegou a Jesus, das 4 que eu vou citar pelo menos, para querer que ele perdesse esse status. E em Mateus capítulo 4, queria que você abrisse sua Bíblia lá, só que já tem 3, né? Mateus 12 tem mais um, mas depois eu quero ler só Mateus 4. Depois a gente vai lá para Mateus 27. Mas primeiro aqui, Mateus 4. Mateus capítulo 4. Após o batismo, o Espírito levou o Senhor Jesus ao deserto. Que escola é no deserto. Para ele ser tentado. Versículo 3 e 4 do capítulo 4 de Mateus diz assim: Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente não vive somente para sustentar esse corpo, pelo contrário, existe uma guerra constante entre a carne e o espírito. Então, 2 coisas precisam ser alimentadas: a carne e o espírito. Mas muito mais importante é alimentar o espiritual, porque esse é o que vai garantir a vida eterna. Mas ele vem ali para oferecer o básico. Ele diz assim: se você é filho de Deus, se o Senhor te ama mesmo, Ele não vai deixar você ficar numa situação como essa. Se você é filho de Deus, dá uma palavra para que as coisas mudem. Se você é filho de Deus, Ele vai entender que você, na verdade, precisa trabalhar e só pode vir na igreja quando dá. Independente se trabalha por escala ou não. Ele vai entender isso. Não tem problema se você dobrar a escala, comprar a escala do outro e só poder vir na igreja uma vez. Não, não tem problema. Porque Ele sabe que você precisa do sustento. É assim que Ele está fazendo ainda. Quarta-feira, se prepara que quarta-feira, meu pau vai cantar aqui, ó. Pau, esse paulada para tudo que é lado. Se prepara. Ele vem e oferece isso, e até hoje é assim. E algumas pessoas estão aceitando, estão deixando o status de ser filho de Deus, estão tendo mais prazer no trabalho, estão dizendo assim: olha, eu prefiro o meu trabalho, porque quem garante o meu pão sou eu. Não, pastor, mas eu não ajo dessa forma. Mas quando você troca estar na casa do Senhor para poder estar no trabalho, naquele dia que você poderia estar aqui, mas você preferiu ir trabalhar, você está dizendo que não é o Senhor que é o teu sustentador, mas é você mesmo que sustenta. E sabe quem soprou isso no seu ouvido? Não foi o Senhor, foi o tentador. Disse assim: olha, transforma isso aqui em renda, transforma isso daqui em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca do Senhor. Ela também nos sustenta. Você precisa trabalhar, mas você também precisa estar na casa do Senhor. Não aceite, não troque o seu status de filho de Deus para você ser um exímio trabalhador, um executivo de ponta, mas não poder mais estar na casa do Senhor. Não poder mais estar na presença do Senhor. E não é por causa somente do trabalho não, porque tem o gosto maior do trabalho do que de estar na casa do Senhor. Isso é pecado? É pecado. Você aceitou a oferta do tentador, que na sua negociata ele te ofereceu. Trabalha, você é filho de Deus, Ele vai entender. Sustento vem disso aí, não vai não. Vai na igreja quando der. Lê a palavra quando der. Não, o mais importante é colocar o pão na mesa. Quem coloca o pão na mesa é o Senhor. Ele que coloca o sustento na nossa mesa. E é por isso que quando a gente toma café, almoça e janta, a gente diz: Senhor, obrigado pelo pão que o Senhor tem nos dado, porque vem dele, a força que temos vem dele, a inteligência também vem dele, a capacidade vem dele, estamos onde estamos por causa dele. Então a ele seja a glória eternamente, amém. Não troque o seu ganha-pão pelo Senhor, não. Fica tranquilo que o Senhor vai abençoar aquilo que Ele precisa abençoar,
porque você é filho de Deus. Segundo, Mateus 4 ainda, versículos 5 e 7, diz assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Verso 7. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. A missão de Jesus, quando ele veio à terra, era implantar o reino de Deus. Chegou o reino de Deus, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Então o Senhor Jesus veio para representar Deus, o próprio Deus como ser humano, para representar o Senhor, para que todos pudessem reconhecer, se arrepender dos seus pecados e aceitá-lo. E assim, o reino de Deus está sendo implantado, não mais geograficamente, mas em cada coração. Então ele precisaria ser reconhecido como o Messias, o Filho de Deus. E aí o inimigo, que sabe disso, leva ele lá para o lugar mais alto do templo, num lugar visível, onde todos podiam ver. Ele fala: sobe aqui, ó, se lança daqui abaixo. Porque a palavra vai dizer, que ele é astuto, né? A palavra vai dizer que ele vai dar ordem aos seus anjos. Acho que é Salmo 91 que diz isso. E os anjos do Senhor vão vir, ó, e vão te segurar. Imagina o Senhor Jesus, que está vindo implantar o reino. As pessoas vão vir a ele. Se ele sobe lá no templo e se lança, e vem anjos, seguram ele pelas mãos e faz ele ficar planando por ali e pousa suavemente no chão. O sucesso que ia ser. A aglomeração, naquela época podia, né? A aglomeração que ia ser das pessoas em cima de Jesus. Já faziam isso quando ele multiplicava pão e peixe. Agora imagina se ele passa voando com os anjos ao se jogar do templo. E ele vai dizer: isso é tentação. Eu vim sim para que as pessoas reconheçam o reino de Deus, mas não pode ser por fama. Porque todas as vezes que Jesus curava, multiplicava, fazia alguma coisa, ele falava assim: olha, guarda isso com você. Não conta isso não. Quando curou o leproso, ó, vai, faz a oferta lá que você tem que levar, lá se apresenta ao sacerdote, mas não fala isso com ninguém. Curou o cego, guarda isso contigo. Mas era tão grande a coisa dentro da pessoa que a pessoa não conseguia guardar. Agora, se ele faz um ato como esse, pronto, as pessoas iam se render a ele. Mas só que as pessoas também fazem isso para as estrelas do rock. As pessoas também fazem isso, se dobram lá fora para as pessoas muito famosas, as pessoas que têm um destaque daquilo que elas fazem, daquilo que chama muita atenção. E o Senhor veio para sim ser visto, mas não para ser visto porque faz coisas mirabolantes, mas porque Ele apresenta salvação. O Senhor não quer fã, Ele quer filho. Quer filho. E muitas pessoas ainda buscam reconhecimento. Quando a gente fala disso, às vezes pode soar assim: mas isso é com pessoas famosas, com pregadores famosos, com cantores famosos. Não é não, irmão. Tem gente com falsa humildade, porque na verdade querem reconhecimento. Tem pessoas que têm mimimi, né? Essa geração agora, dessa década, é a década do mimimi. Pessoas que querem reconhecimento. Querem, porque aconteceu alguma coisa, quer que cite o nome, quer que fale. Se não fala, a pessoa fica triste, fica chateado. Porque fez alguma coisa, porque colocou interruptor, porque instalou não sei o quê, ou porque deu uma oferta de não sei o quê. Gosta que o nome da pessoa seja citado. Você acha que isso não existe? Graças a Deus não existe aqui, mas isso existe no arraial do povo de Deus. Acha que as pessoas, só quem prega ou quem canta, que está, né, com o microfone na mão, que é os que querem? Não, tem gente que quer reconhecimento. E se não é reconhecido num lugar, ele diz assim: pastor, meu tempo aqui acabou, Deus falou comigo que meu tempo aqui acabou, e ele vai para outro lugar. Por quê? Porque na verdade ele não foi reconhecido ali, naquele lugar. Amado, você é reconhecido como filho de Deus. Que reconhecimento maior
você vai receber do que esse? Não há. Então não substitua esse por tapinha nas costas dos homens, para dizer que você é muito legal, para que você é uma pessoa sensacional, que você não deveria estar ali, você não deveria ser um diácono, você deveria ser um apóstolo, você não deveria estar ali na portaria, você tinha que estar lá pregando na DEVEC, com o pastor Silas, você é isso, e as pessoas acreditam nisso. É a tentação do maligno, dizendo, você precisa ser visto. Eu já fui visto, o Senhor na sua glória me olhou com um olhar de misericórdia, me arrancou de onde eu estava, me colocou aqui hoje e me fez um instrumento da pregação da sua palavra. Não preciso de outro status, somente de filho de Deus. Esse é o que eu preciso, só preciso desse. Mas aí ele vai continuar, versículo 8 ao 10. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, ou para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. O que ele oferece? Ele oferece uma outra paternidade. O que ele está querendo desde o início? Estar num lugar mais alto do que Deus. Ô Adão, ô Eva, você pode comer desse fruto. Da verdade, Deus falou isso, mas não é bem assim não. Na verdade, ele não quer que você coma, porque senão você vai ser igual a ele. Aquilo que estava no coração dele mesmo, ele passa para Adão e Eva. Eles comem do fruto. E aí vem o pecado. E ele continua oferecendo as mesmas coisas. No fundo, o que ele está oferecendo é uma nova paternidade, porque ele é o pai da mentira. E nós somos filhos de Deus, filhos da verdade. A verdade, o caminho, aquele que liberta é o Senhor Jesus. E ele quer trocar. Porque o Senhor, o nosso Deus, também nos permite que nos cheguemos a Ele e clamemos Abba, ou Pai. E quando ele diz assim, você pode se prostrar e adorar aqui, peraí, isso é um ato que só pode ser feito ao Senhor. Eu vou me prostrar, não, ele está querendo que você substitua a tua adoração, a adoração a Ele. Está querendo mudar a paternidade, ele está querendo arrancar definitivamente de você o direito da eternidade de estar com Deus, porque se ele arrancar isso, realmente você não vai estar com Deus, vai estar com Ele. Não negocie o seu status de filho de Deus. O Senhor Jesus pagou um preço muito alto. Morreu na cruz do Calvário por nós, para que a gente possa estar sentado aqui, ó. Esse irmão, essa irmã que está do teu lado, a palavra do Senhor vai dizer que estamos assentados no meio de príncipes, irmãos. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é rei. Você está no meio de príncipes e princesas. Por quê? Porque também naquele dia nós vamos nos assentar com Ele. Estaremos com Ele naquela bodas, naquele dia, que Ele vai vir buscar o seu povo. E pelo andar das coisas que estão acontecendo aí, irmão, não vai demorar muito não. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E que a IADC fique vazia quando Ele volte. Que como abrir e fechar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, a Filho de Deus. E quando isso acontecer, se for num dia de culto como esse, essas portas fiquem ligadas, esse som ligado, esse ar-condicionado ligado, tudo ligado, mas nenhum de nós aqui mais ligados a essa terra, que estaremos ligados com Ele eternamente. Por quê? Porque Ele nos deu o direito de sermos feitos, chamados filhos de Deus. Não troque. E a última ainda, Mateus 27. Não vou nem lá no Mateus 12. Mateus 27, versículo de número 40. Isso, Mateus 27. Mateus 27, número 40. Você achou aí? Diz assim a palavra do Senhor: eis você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica. Salva-se a si mesmo,
se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. Finalzinho da jornada. Tem gente perdendo a coroa, abandonando o nome no livro da vida no finalzinho da trajetória. No final, já na crucificação, o tentador está lá. Estava lá no início, quando começou o ministério dele, onde vem a voz do céu e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. A ele ouvi. Agora no finalzinho, na crucificação, você não é o Filho de Deus? Está sofrendo desse jeito por causa de quê? Você não tem poder? Salva-se a si mesmo. E ele poderia, sim ou não? Ele tinha todo o poder. Como minha esposa gosta de dizer, ele podia dar uma ordem para miríades de anjos, milhares deles virem. Como ele disse para Pilatos, Pilatos fala para ele: você não é o rei? Ele: meu reino não é desse mundo aqui não, meu filho. Vocês estão brigando por essas coisas que nem de vocês são, porque o salmista vai dizer que a terra e todas as coisas que nela há são do Senhor. Estão brigando por aquilo que nem dele é. Os homens estão lutando. Mas o meu reino não é desse mundo não, porque se fosse, os anjos viriam. Mas na cruz, ele poderia ter descido de lá, né? E talvez fosse um de nós, a gente, que abuso, né? Ah não, peraí, como é que é? Ah não, descia de lá, dava uma bufetada em todo mundo. Mas não era isso. O Senhor Jesus ficou lá, como nós lemos em Isaías 53, como ovelha muda que segue para o matadouro. E ele dizendo: por que você está sofrendo desse jeito? Infelizmente, por causa do sofrimento humano, muitas pessoas também deixam o Senhor. Porque acham que, poxa, porque eu sirvo ao Senhor, eu não merecia passar por isso. Tem situações que a gente não merece mesmo, irmão, mas acontece. E o que a gente faz? Corre aos pés da cruz. Coloca esse fardo pesado nos pés da cruz, irmãos. Mas não altere o seu status de filho de Deus. Não deixe de ser filho de Deus. Não abandone isso que o Senhor te deu. Que Ele pagou um preço alto para poder te dar por causa do sofrimento, de aborrecimento, de coisas que tem aí que a gente passa mesmo. Porque Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis... Vai ter aflição, mas tem bom ânimo, coragem, eu venci. Ele passou por tudo como um ser humano, nós lemos em Hebreus. Ele não veio com a maior, porque ele era Deus e veio andando por sobre... Não, ele veio como ser humano, ele sangrou, ele sentiu sono, ele ficou cansado, ele dormiu no barco, era ser humano, passou pelo crescimento como um ser humano, nasceu, cresceu. Precisou chegar à maioridade, 30 anos, para poder começar o seu ministério. Precisou trazer discípulos para estar ao seu redor, para ser reconhecido como mestre. É o ser humano. Passou por tudo isso sem pecado, para que o sacrifício na cruz pudesse ser aceito. E ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é sofrer. Nós lemos aqui em Hebreus. Abra lá de novo em Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados do povo. O Senhor passou por isso tudo e agora Ele é quem intercede por nós, é quem perdoa os nossos pecados, como aquele que tem acesso, sumo sacerdote, que entra na presença de Deus. Ele entra lá e sabe para que ele entra lá. Ele entra lá por causa de mim e de você. E diz assim: tem paciência, pai. Tem paciência com aquele pastor lá da IADC, aquele carequinha. Ele é gente boa. Às vezes a veia dele sobe um pouco, mas... tem paciência com aquele irmão, tem paciência com... Ele está ali, intercede por nós. E quando a gente falha, que se levanta e fala: Senhor, me perdoa, é Ele que perdoa os nossos pecados. Verso 18: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quando as tentações vierem, irmãos, clame pelo teu irmão mais velho. Irmão mais velho, não é o irmão mais velho que nos defendia na escola?
Não é o irmão mais velho que às vezes tem que nos levar para algumas coisas? É ele. É o nosso irmão mais velho, Jesus. É aquele por qual agora nós somos co-herdeiros. Temos direito à herança que nós cantamos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tudo que ele conquistou é nossa herança, é direito nosso. Por quê? Porque ele permitiu, nosso irmão mais velho. Clame pelo nome de Jesus. Lembre-se desse texto aqui de Hebreus 2:18. Porque ele pode socorrer. Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é sofrer. Mas ele não negou o seu status de filho de Deus. Não tem negócio. Não negocie o seu. Ser filho de Deus não te vai garantir vida fácil. Né? Porque Deus não cria filho mimado, né? Igual rico. Às vezes tem um pai pobre também, né? Mas estou dizendo assim, o rico tem muito dinheiro, dá tudo que o filho quer. Pobre não. Filho quer, toma logo uma bolachada, porque não tem dinheiro mesmo. Agora rico não, cara, dá logo dinheiro. Toma isso, toma aquilo outro. Não, Deus não faz isso. Deus não cria filho mimado. Os filhos vão aprendendo, vão crescendo, é necessário passar por tudo. Ele não cria filhos assim. Para que a gente seja forte, não negocie o seu status. A gente não tem vida fácil. Vai ter algumas horas que vai doer mesmo na caminhada, vai ter problema que vai acontecer, irmão. Eu queria que não acontecesse, mas às vezes acontece comigo, às vezes pode ter acontecido com você também. Tem situação que é difícil, tem injustiça. Nem sempre eu tenho na minha mesa aquilo que eu gostaria, mas eu tenho pão sobre a minha mesa. Mas essas coisas nunca vão alterar, não podem alterar, não tem negócio para querer alterar aquilo que o Senhor me deu, o status de ser filho de Deus. Pode vir o sofrimento, pode vir o que for, mas como vai dizer Paulo aos Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar do amor do Senhor. E hoje é culto de ceia. Hoje estamos reunidos à mesa do Senhor, a igreja do Senhor Florida. Essa é a ceia que tem mais gente aqui. Eu louvo a Deus por isso. As coisas estão voltando. Talvez o Senhor está esperando só voltar, quando chegar todo mundo ele volta e pronto, leva a igreja dele. Muitas igrejas retornaram hoje também, algumas ainda estavam fechadas, já retornaram hoje, outras ainda estão fechadas, mas tudo tem o seu tempo determinado. Daqui a pouco vai estar tudo normal. Mas hoje essa mesa está colocada, e a primeira vez que foi, não aqui, mas há 2000 anos atrás, para os discípulos de Jesus, essa mesa continua sendo colocada para discípulo de Jesus. Um dos nomes que o Senhor nos dá é esse, discípulos. Mas o nome que Ele mais gosta de nos chamar é de filhos. Ele tem prazer em nos chamar de filhos, porque Ele é o nosso Pai. E hoje nós estamos aqui para celebrar a vitória do nosso irmão mais velho, de Jesus, que é por causa dele que venceu o que nenhum outro homem poderia vencer, para que a gente pudesse estar aqui. Eu sempre repito isso, porque é necessário. O pão representa o corpo do Senhor, o seu sofrimento quando ele foi partido, por isso os pedaços do pão. Nós temos comunhão com ele. Quando você pega o pão, você está dizendo que tem comunhão com ele. E o suco de uva, que é como o vinho que foi levantado pelo Senhor, representa o seu sangue que perdoa os nossos pecados e nos garante o direito de sermos feitos e chamados filhos de Deus. Somente isso. Mais nada vai te garantir isso. Então, o que está acontecendo aqui hoje, é em especial para os filhos de Deus. Oh Senhor, obrigado por estarmos aqui nessa noite. E aqui estão esses elementos, pão e o vinho, que representam o corpo e o sangue do Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio, porque é privilégio, Senhor, poder estar aqui. Não importa se isso aconteça todo primeiro domingo, cada primeiro domingo é um privilégio, Senhor. Obrigado por podermos estar aqui, o Senhor ter nos preservado nesta pandemia para estar aqui hoje e erguermos, Senhor, o pão e o cálice, sabendo, Senhor, da identidade que o Senhor nos dá, Filho de Deus. Nenhum ser humano, por mais poderoso que seja, pode nos dar coisa melhor, nos colocar no status melhor do que esse. E o Senhor nos deu isso gratuitamente. Depois de tudo que o Senhor sofreu, o Senhor nos deu isso
de graça, pela graça. E nós estamos aqui hoje e erguemos isso, Senhor, em louvor do Teu nome. Erguemos o pão e o cálice em gratidão pela obra da cruz. Porque como foi dito no momento do louvor, a cruz, ela está vazia. Porque Cristo ressuscitou. Ao terceiro dia a tumba ficou vazia. Mas hoje o trono está ocupado. Por um breve momento o trono ficou vazio, pelos 33 anos que ele passou aqui, mas agora está ocupado de novo, ele está na glória, à destra de Deus Pai, intercedendo por tantos irmãos, que Hebreus vai dizer que ele tem prazer em nos chamar irmãos. Aqueles feitos filhos de Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Como diz a Tua palavra, este é um momento, Senhor, de reflexão. Que cada um reflita, faça um autoexame, como diz a Tua palavra em Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do cálice do Senhor. Porque esse é momento, Senhor, daqueles que têm aliança contigo. Não é um intervalo nem um lanche, mas é um momento de renovação de aliança. Porque o Senhor vem buscar aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Te louvamos, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém.